Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha nós aqui para dar continuidade ao nosso estudo, né? Mulher do Reino. Já estamos... Já estamos na nossa última abinha do nosso estudo, mas entramos no segundo estudo dessa aba. Então pega aí papel e caneta para nós podermos estar estudando mais um pouquinho da palavra do Senhor. Mas antes de tudo isso, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. E não esquece também de estar comentando, de estar deixando o seu feedback de tudo que você tem aprendido aqui nesse estudo, nesse ano de 2020. Então vamos lá dar início ao nosso estudo? O nosso livro base do nosso estudo de hoje é o livro da editora Fiel, Ministério de Mulheres. No vídeo passado eu mostrei ele aqui para vocês e super recomendo para aquelas que querem estar comprando ele para terem na sua biblioteca. No estudo passado, nós falamos sobre o centro de tudo, né? Que a palavra de Deus é o centro do nosso ministério. É ela que vai nos direcionar, vai nos mostrar o que Deus quer de nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o meu lugar, aonde nós nos encaixamos. Encontrar o nosso lugar na igreja local pode ser um desafio muitas vezes. Muitas vezes a gente não consegue encontrar o nosso lugar, não sabemos aonde nos encaixamos. Embora todo dom seja igualmente valioso dentro do corpo, o dom de Deus às mulheres se estende além de trocar fraldas e fazer café. Então, não estou dizendo que trocar fraldas e fazer café é errado. Não, é algo que Deus quer para nós, para nossa vida. Isso a gente já viu em alguns outros estudos. Mas vai muito além de apenas isso. Deus nos deu um dom maravilhoso e quer que você use ele na sua igreja. Nossas igrejas, elas são fortalecidas quando as mulheres são bem-vindas para servir de forma proveitosa e eficaz em qualquer área que não esteja restrita pela palavra de Deus, né? Que seja restrita àquilo que as escrituras nos dizem. Então, quando as mulheres, elas se despertam e vão cumprir o seu chamado, o seu ministério, começando a erguer ele como um centro de tudo que é a palavra e indo, achando esse lugar, se encontrando, se encaixando, a igreja, ela é fortalecida quando essas mulheres são despertadas para cumprir o seu chamado. Então, à medida que os crentes capacitados pelo Espírito Santo colocam as suas vidas à disposição da igreja local com o objetivo de edificação do corpo de Cristo, uma incrível transformação começa a acontecer, não só na igreja, mas também na nossa vida como mulheres. Começa a acontecer uma grande transformação. À medida que essa transformação acontece, nunca acontece rápido demais, sempre é gradualmente, um passo de cada vez. Oferecemos ao mundo uma demonstração viva do amor de Cristo. Então, mulher, encontre o seu lugar, olha onde você vai se encaixar, veja o que Deus deu para você de tão maravilhoso e ajude fortalecendo a sua igreja com o seu dom e também a mostrar para o mundo que através de quando a gente começa a se submeter à palavra de Deus, se submeter àquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, nós oferecemos ao mundo uma demonstração viva do amor de Cristo. Lembre-se, se hoje você está vivendo um momento que você diz assim, mas eu tenho defeitos, essa transformação não aconteceu. Lembre-se, ela não é rápido, não é assim num estralar de dedos. Ela é gradual, um dia após outro. Deus vai limpando tudo, tirando tudo e através disso Deus vai mostrando o amor dele com nossa vida para as pessoas que ainda não conhecem ele. O corpo de Cristo é composto de pessoas que são igualmente indignas e extremamente diversificadas. Lembre-se, ninguém, se a gente for dizer assim, aquela pessoa é digna de tal maneira, não, ninguém é igualmente digna para cumprir qualquer coisa. E somos totalmente diversificadas. Pessoas, cada um tem uma
qualidade diferente. Aprendemos a perdoar e dar graças, a amar e cuidar umas das outras, quando entendemos que nenhuma pessoa é igual a outra. Assim é o corpo dos crentes, saudável e com bom funcionamento. Quando começamos a aprender a lidar com outras pessoas, como a gente geralmente diz, lidar com outras pessoas é difícil, é muito difícil lidar com outras pessoas, porque todos nós somos pessoas difíceis. Nós já tivemos esse estudo aqui, se você não viu, pega aí na playlist uns estudos atrás, que vai estar ali como lidar com pessoas difíceis. Então, quando nós aprendemos que todos nós somos difíceis e que nós começamos a aprender a perdoar, a dar graças, a amar, a cuidar um dos outros, mesmo com os seus defeitos, assim o corpo de Cristo é um corpo saudável e começa a funcionar com um bom funcionamento, mostrando o amor de Cristo para aquelas pessoas que nunca chegaram na igreja. Uma mulher cristã saudável e fundamentada nas verdades vitais do Evangelho de Jesus Cristo precisa garantir que essas verdades permeiem todas as áreas do seu ministério, dentro da igreja e fora da igreja. Só assim você vai começar a mostrar para os outros Cristo em sua vida. O nosso compromisso com o nosso chamado na igreja é garantir que o Evangelho é o centro do nosso ministério. Como nós vimos no estudo passado, a palavra de Deus é o centro de tudo, porque é Deus falando conosco e é Deus nos instruindo. Ela é poderosa para nos instruir. Então, o nosso dever é que o nosso ministério, dentro e fora da igreja, seja o centro de tudo, o Evangelho. O compromisso com a palavra de Deus irá gerar algumas coisas. A primeira coisa que irá gerar é a prestação de contas. Você pode estar vendo lá em Gálatas 1:9. Lá você vai ver que você vai ter que prestar contas daquilo que você está fazendo. Não só as pessoas que estão à sua volta, mas a Deus, para que você não venha cometer nenhuma heresia e não fazer aquilo que você não sabe o que se trata. Então, o primeiro compromisso é a prestação de contas. O segundo compromisso está em Tito 2, do 3 ao 5, que é um crescimento bíblico. Porque no momento que você tem que prestar conta, provavelmente você, com o temor que você tem de Deus, com a reverência que você tem do Senhor, você vai ter um crescimento bíblico, você vai buscar maneiras de crescer, ler mais, assistir mais pregações, buscar mais formas de você saber o que você está fazendo. O terceiro compromisso que você vai ter está em Atos 2, do 44 ao 47, que é você vai ter um ministério autêntico, porque você vai estar firmado no centro de tudo, que é a palavra do Senhor. Você também vai ter um compromisso de evangelização, quando você começa a ter um compromisso com o Senhor no seu ministério, com a sua palavra, como está lá em Atos 2:47. Deus vai utilizar aquilo como uma evangelização. E também uma das coisas desses compromissos que são gerados quando você começa a ter, vamos dizer assim, ó, essa prestação de contas, esse crescimento, quando você está utilizando isso do jeito certo, você vai ter um apoio proveitoso, como está lá em 1 Pedro 5, do 1 ao 3. Você vai poder dar um apoio proveitoso para as pessoas que estão à sua volta. Um investimento que vale a pena, será que vale a pena nós passarmos todos os dias da nossa vida buscando mais, estudando mais, adquirindo algo para o nosso crescimento, nos dedicando à oração, nos dedicando à leitura? Será que vale a pena o esforço para fundamentar o nosso ministério na palavra de Deus? Vale. Vale muito a pena investir os dons que recebemos de Deus no contexto em que nosso Pai intencionou que fizéssemos uso desses dons. Então vale muito a pena você gastar o seu tempo com as coisas do Senhor. Isso significa entregar nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs que amam a Jesus. No momento que você diz, eu tenho um chamado em determinada área, e você se dedica, você está entregando a sua vida, o seu tempo, seus esforços, você está entregando o seu amor para um irmão e para uma irmã que também amam a Jesus, se dedicando uns aos outros, assim como